E aí, turminha, terminaram a lição? Vamos corrigir nossa última aula de hoje, hein? Então, nossa aula de português, onde nós vamos fazer agora a correção das páginas 57 a 63. A nossa amiga estava conversando com a professora e falou: a ciência depende muito das pesquisas que os cientistas fazem, não é? E a professora respondeu que sim, Emília. E nós vamos aprender agora um pouco mais sobre como essas pesquisas acontecem. Ainda tem mais? Eba! Você já deve ter realizado várias pesquisas escolares. Sim? Muitas, né? Qual delas mais gostou de ter feito? Neste ano ou em anos anteriores? E por quê? Depois você vai me contar. Qual é o objetivo de uma pesquisa? Descobrir um assunto novo, relembrar um assunto antigo? O que você acha? É descobrir um assunto novo. Como são feitas as pesquisas hoje, em sua maioria? Pela internet. Quando a gente não sabe alguma coisa hoje em dia, a gente busca na internet, não é mesmo? Pois é, antigamente não tinha internet, nós tínhamos que pegar livros pesados e pesquisar o que a gente queria. Pois bem, o início de uma pesquisa acontece com a escolha de um tema para estudo. A professora Fernanda decidiu trazer para os alunos um texto diferente, uma pesquisa sobre aprendizagem de alunos surdos. Você já conviveu com pessoas surdas? Caso não, tente se colocar no lugar delas e responda as perguntas a seguir. Que dificuldades essas pessoas podem ter ao frequentar uma escola que não está preparada para trabalhar com elas? Na sua opinião, como a comunidade escolar, que são os professores, funcionários, os alunos, vocês, todo mundo poderia contribuir para amenizar essas dificuldades? Ter amigos é importante para que os alunos surdos se sintam acolhidos e pertencentes a um grupo. Quais atitudes você pode ter para contribuir com isso? Então, tudo isso nós vamos discutir depois. Logo em seguida, vocês viram um texto sobre o aluno surdo no ensino regular, visão de um grupo de professores do estado do Paraná. Então, foi um grupo de professores, né? Ana Cristina, Ana Paula, tem duas Ana Paula, Gisele, Mabel, todas elas fizeram esta reportagem aqui, esta pesquisa para falar dos alunos surdos. Então, você tinha que ler a pesquisa, prestar atenção. Eu não vou ler porque senão vai ficar muito longa a nossa correção. E aí, depois, nós temos a hora de explorar o texto. Então, o texto que nós lemos é um relato de uma pesquisa feita por todos aqueles professores. Ele apresenta os passos de desenvolvimento de um estudo científico. Só que a Anitta ficou tão intrigada com uma questão, e essa questão era: por que alguém decide escrever um relato de pesquisa? Então, você tinha que assinalar as alternativas que respondem corretamente esta pergunta. Por que as pessoas decidem fazer um relato? Fazer um relato, não. Fazer um relato de pesquisa. Por que elas vão pesquisar? Então, primeira coisa, para fazer com que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento produzido pelo estudo científico. Quando os professores fizeram esse relato dessa pesquisa científica sobre surdos, e esse relato ele foi publicado, muitas e muitas pessoas ficaram sabendo de coisas, de algo que nem passava na cabeça delas. Então, é para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. Outra coisa é para que a sociedade em que nós estamos convivendo possa se beneficiar da descoberta dos cientistas.
número 2, você, aluno do terceiro ano A e do terceiro ano B, descobriu quem são os autores? Foi uma ou várias pessoas? Então, você tinha que voltar lá na pesquisa e circular o nome delas. Está logo no comecinho, quando eu falei. Então, o relato ele foi escrito por um grupo de professoras do estado do Paraná. Está o nome de todas as professoras lá na página 58. A Ana Cristina Guarinello, Ana Paula Berbirian, Ana Paula Santana, Gisele Massi e Mabel de Paula. São esses os autores, quem fez a pesquisa, né? Quem fez toda essa pesquisa para compartilhar com as pessoas. Então, você tinha que voltar lá na página 58 e circular, certo? Questão número 3, você deve ter percebido que o relato de pesquisa ele é dividido em algumas partes. Então, vocês tinham que numerar. Então, qual é a primeira coisa que a gente vê numa pesquisa? A introdução. E depois, o método. Logo depois, o resultado. Por fim, a discussão. E agora sim, por fim, a conclusão. Então, primeira coisa, a introdução. Depois o método, o resultado, a discussão e a conclusão. Questão número 4, nós vimos que todo relato de pesquisa é composto das partes que a gente acabou de numerar, né? Então, cada uma delas trata de um assunto. Nós vamos associar o nome delas ao conteúdo do texto, onde apareceu no texto. Então, a introdução. Qual é o problema estudado? Olha lá, o problema estudado é a visão de um grupo de professores do estado do Paraná sobre seus alunos surdos. E qual é o método? Como o problema foi estudado? Foi aplicado um questionário a 36 professores do ensino regular de escolas públicas estaduais. Quando fala ensino regular, é o Fundo 2, de 5ª a 8ª série. Hoje em dia, a gente não fala mais 5ª ou 8ª série. Nós falamos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Qual foi o resultado encontrado depois disso tudo? Os professores que responderam ao questionário relataram as dificuldades dos alunos surdos nas salas de aula e quais recursos utilizam para que eles aprendam. E aí vem a discussão. Qual é o significado dos resultados? Eu tive um resultado. E qual é o significado desse resultado? O resultado do questionário revelou que entre as principais dificuldades citadas pelos participantes da pesquisa estão a interação com o aluno surdo e a falta de conhecimento de Libras, que é a língua dos surdos, né? Essa língua Libras, na verdade, ela é a nossa segunda língua aqui no nosso país, mas que, infelizmente, nem todo mundo sabe. E a conclusão é, as pesquisadoras concluíram que a inclusão dos surdos no ensino regular envolve mais atitudes do que apenas criar vagas e proporcionar recursos materiais. Requer uma escola e uma sociedade inclusiva. Aí nós temos, na sua opinião, porque os cientistas e os pesquisadores escrevem os relatos de pesquisas utilizando sempre os mesmos itens, é porque esse é o padrão de apresentação desses textos, que facilita o processo da escrita. Logo em seguida, um aluno surdo e um aluno não surdo têm maneiras diferentes de aprender, não é verdade? Quais são as principais dificuldades que os professores apontaram? A dificuldade de interação com o aluno surdo e a falta de conhecimento de Libras. Quais são as atitudes que os professores costumam ter para auxiliar as crianças? Então, são diversas. Permitir que colegas ouvintes que não sejam surdos auxiliem nas explicações, nos trabalhos em dupla ou em grupo. Contar com o apoio de intérpretes em sala de aula.
em falar e ler mais lentamente, explicar novamente o caso ao intérprete, ou caso ele solicite. Utilizar recursos visuais, como ilustrações, cartazes, jornais, revistas. Ele ainda pode utilizar gestos, expressão facial, dramatização, sinais de libras. Então, tudo isso são recursos para ajudar as crianças que são portadoras da falta de audição, né? Então, nós temos aí observar o seguinte trecho: metade dos professores indicou que o aluno surdo tem dificuldade para entender o conteúdo explicado em sala de aula. E aí, o que você respondeu? Você descobriu? Qual é o número? Como que você descobriu? Olha só, você tinha que responder qual número poderia substituir a expressão em destaque, metade dos professores. Qual é o resultado? Será que você acertou? 18, a metade. E como que você chegou a esse número? Bom, você tinha duas possibilidades. Consultando a tabela 1, lá da página 58, onde fala: metade dos professores indicou que o aluno surdo tem dificuldade para entender o conteúdo explicado em sala. Quantos indicaram entender o conteúdo? Já está lá o número 18. Ou então, deduzindo que a metade do total de professores que respondeu o questionário de informação que consta em métodos é 18. Letrinha C, pelo que você leu até aqui, quais são as razões para que o aluno surdo tenha dificuldade de entender o conteúdo explicado pelo professor em sala de aula? Opa, vamos voltar, que eu não terminei. Essa nós vamos conversar. A número 8 também, a convivência entre alunos portadores de necessidades especiais de qualquer tipo e alunos sem essa característica depende de uma atitude de respeito à diferença, que possibilite um bom relacionamento entre todos. Você acredita que sua escola e sua turma tenham condições de conviver em harmonia com todos os indivíduos? Nós vamos ver isso, hein? E aí, nós temos o exercício 9, onde o texto de um relato de pesquisa muitas vezes é acompanhado de uma tabela. Então, nós vemos a tabela aí, número 1, as dificuldades identificadas pelos professores e seus alunos surdos. Então, 18 professores acham que eles têm dificuldade de entender o conteúdo com frequência. E 6 professores acham que a dificuldade é a interação. Já na tabela 2, a dinâmica utilizada em sala de aula. Quais são as estratégias? Então, nós temos aqui as estratégias e a frequência com que os professores fazem. O que representa a coluna frequência presente nas duas tabelas? O que significa essa frequência? A frequência representa quantos professores mencionaram cada item da coluna anterior. Então, a questão aqui, entender o conteúdo. 18 professores falaram que é entender o conteúdo. A interação, foram 6 professores. Posicionar-se no campo visual, que é a estratégia para falar com o aluno que tem problema de audição, né? Então, o professor se coloca o quê? De frente com o aluno, para que fale, para que o aluno veja ele falar, para que ele possa também ler os lábios do professor. Auxílio de colegas ouvintes, número 7. Então, a frequência são os números dos professores que votaram. Agora, olha só, imagine que todas as informações contidas nesta tabela também estivessem disponíveis em um texto. Qual leitura você acredita que seria mais rápida? A de tabelas ou a do texto? A das tabelas.
pois nelas as informações são dispostas de forma a facilitar o entendimento imediato. Então, quando a gente ler um texto, a gente vai compreender? Sim, mas quando a gente vê uma tabela, visualmente, ela é muito mais fácil para que a gente possa entender. E assim, a gente termina a nossa correção de hoje e eu digo para vocês, amo você e nos encontramos amanhã na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um bom descanso e até mais.